Bom dia, turmas do 601 e 602, meu sexto ano. Que vocês tenham um bom dia feliz, um bom dia colorido, com bons momentos no dia de hoje, para você e para toda a sua família. Vamos falar hoje na apresentação de aulas de ciências, dia 18 de agosto para a turma 601 e para a turma 602, essa aula é para o dia 19 de agosto. Professora Estela aqui com vocês mais uma vez. Vamos falar hoje sobre a água na natureza. A terra é azul. Essa frase foi dita em 1961 pelo primeiro ser humano a ver o nosso planeta por inteiro no espaço, o astronauta russo Yuri Gagarin. Você concorda com o astronauta? Por quê? Qual é a substância mais abundante no planeta Terra a partir do que você pode ver nesta fotografia da apresentação ou nas fotografias do livro? Porque lá no livro tem várias fotografias, tá? O que são as manchas brancas que aparecem nas três fotografias? Nesta fotografia ou nas três que você vai abrir o livro agora para acompanhar e vai observar lá. Então vamos lá. Você concorda com o astronauta? A Terra é azul? Olhando do espaço, você vê realmente a parte azulada da Terra. Só que essa parte azulada nós já estudamos lá em atmosfera, que são os gases da atmosfera que dão essa coloração azulada para quem olha do espaço para a Terra. E quando olhamos da Terra para o espaço, nós vemos o céu azulado, por causa da atmosfera, dos gases presentes, tá? Então, essa coloração azulada aí é por causa dos gases, mas isso reflete na água. Então, toda essa parte azul aí é a água presente no planeta Terra. Então, ela é a substância mais abundante, como está na segunda questão, segunda pergunta. E essas manchas brancas são as nuvens. Estados físicos da água são três, tá? Sólido, o líquido e o gasoso. Só que essa água ela pode mudar de um estado físico para outro, se houver aumento ou diminuição da temperatura, tá? Temperatura e pressão. Se tiver esse aumento ou diminuição de temperatura ou pressão, os estados físicos da água, eles podem mudar. Vamos estudar agora o estado líquido. No estado líquido, podemos encontrá-la nas torneiras de nossas casas, nos lagos, rios, mares, em forma de chuva e etc. Como nós podemos encontrar também na parte subterrânea, tá? No subsolo, que são os lençóis freáticos. Então, aqui nós temos alguns exemplos de onde nós encontramos nas fotografias a água no estado líquido, na torneira, rio, chuva e nos oceanos. São as 4 fotografias que eu coloquei como exemplo. Estado sólido. Em algumas regiões do planeta, o frio é muito intenso, transformando a água das chuvas, dos rios, lagos, mares em gelo. A Antártida é uma dessas regiões onde as montanhas e águas estão cobertas com uma camada bem espessa de gelo. Olha essas imagens aí. Nós temos aí uma geleira, na primeira imagem. Temos os cubos de gelo, que formam nossos freezers, né, nos congeladores. E temos o pico das montanhas, né, que também podem congelar quando as montanhas são extremamente altas. Essa época, quando nós estudamos que quanto mais alto, mais frio vai ser, então congela o pico das montanhas. Então, são algumas regiões que podemos encontrar, regiões e locais, que podemos encontrar gelo, água no estado sólido. E o estado gasoso? A água em estado gasoso ou vapor não pode ser vista de forma nenhuma. Muitas vezes as pessoas confundem e acham que estão vendo vapor ou gás. Quando, por exemplo, abrimos a tampa de uma panela quente, porém a fumaça subindo não é vapor nem gás, e sim água no estado líquido. Então vamos lá. Essa fumaça que está subindo, ela ainda está no estado líquido. É a evaporação. Vamos estudar mais na frente. Como quando abrimos a panela, quando ligamos um chuveiro muito quente e as próprias nuvens. É a água evaporando. E isso elas vão se expandir na atmosfera. Quando ela evapora, ela se espalha e não fica visível, tá? Tanto que muitos confundem o estado gasoso da água com um gás.
porque ela fica invisível, como nós podemos ver aí. Desculpa, foi um erro meu aqui. Ah, sim. Organização molecular, que demorou a abrir a imagem. Aí, em questão de moléculas, da organização, do ajuntamento das moléculas no estado sólido, líquido e gasoso. O H2O, que é a molécula de água, no sólido, ela fica muito compacta, ela se junta, se cola uma na outra, por isso que ela fica gasosa. No líquido, ela já fica mais espalhadas um pouquinho. Quando ela recebe uma temperatura mais alta, ela vai derretendo, vai se soltando, vai se desprendendo e fica mais afastado, por isso que dá a forma líquida. E no gasoso, quando a temperatura é mais intensa ainda, ela se espalha ainda mais, essas moléculas, e ficam assim, ó, bem espaçosas entre uma molécula e outra. Por isso que não conseguimos ver, tá? Isso aí é a organização molecular das moléculas de água. Vamos falar agora sobre as mudanças de estado físico da água, tá? Que é fusão, vaporização, liquefação, sublimação e solidificação, tá ok? Eu vou falar mais para frente sobre cada um desses. Vamos ver ali a fusão, só para vocês terem uma ideia. A fusão é quando o sólido passa para o líquido. O gelo, ele vira água líquida. Vaporização é quando passa do líquido para o vapor. A liquefação é quando... E a vaporização pode ser de 3 maneiras, tá? Ebulição, evaporação e calefação. Quando passa do gasoso para o líquido, é a liquefação. Tudo isso aí é uma sublimação, tá? Vamos estudar mais na frente. Quando ele passa do líquido para o sólido, é solidificação. Vamos estudar detalhadamente a partir de agora. Fusão é a mudança do estado sólido para o estado líquido da água, provocada por aquecimento. O ponto de fusão, que é o PF, que é o ponto que ele começa a mudar do sólido para o líquido, é a temperatura a 0 graus. Temperatura que a água passa do estado sólido para líquido, é 0 grau. A temperatura não aumenta enquanto está acontecendo a fusão, ok? A solidificação já é o contrário, é a passagem do estado líquido para o estado sólido, através do resfriamento, quando a temperatura baixa. O ponto de solidificação, que é o PS, também vai ser 0 graus. Só que na fusão a temperatura vai continuar a aumentar e na solidificação a temperatura vai continuar a diminuir. Condensação e liquefação é a passagem do estado gasoso para o estado líquido através de um resfriamento. A temperatura não diminui enquanto está acontecendo a condensação. Vaporização é a passagem do estado líquido para o estado gasoso por aquecimento. O ponto de ebulição, temperatura que a água pura passa do estado líquido para o gasoso, é de 100 graus. A vaporização só começa quando a água chega a 100 graus, que é o ponto de ebulição. A temperatura não aumenta enquanto está acontecendo a vaporização. Vamos lá, aqui nós temos alguns exemplos, tá? Visível, que é mais fácil você entender. A evaporação, quando a vaporização ocorre a temperatura ambiente, de uma forma bem lenta, sem o aquecimento de bolhas ou agitação por líquidos. É quando a gente coloca a roupa no varal. A água vai evaporar, tá? Junto com o calor, junto com o vento, vai bater ali na roupa e aquela água vai evaporar. Num dia ensolarado, num dia quente, é mais rápido do que no período que não está tão quente assim. Ponto de ebulição, quando a vaporização ocorre na forma mais rápida, tá? Por causa da temperatura muito alta, o fogo ali constante vai entrar em ebulição. Ele é bem perceptível, pois ocorre em toda a extensão do líquido, com agitação e formação de bolhas. Temos a calefação, é quando a vaporização ocorre de forma mais rápida, é abrupta. Quando um líquido se aproxima de uma superfície muito quente, vemos as gotas pulando e passando rapidamente para o estado de vapor. É como você pegar... Você não faça isso. Quando você vê sua mãe, seu pai, sua tia com uma tampa de panela muito quente ou uma frigideira muito quente e joga a água ali em cima, respinga a água,
as águas, as gotículas de água ficam pulando em cima daquela superfície quente. E ela rapidamente some, ela evapora. O nome disso é calefação. Condensação. Seria o caso aqui, o exemplo, o orvalho e a geada, tá? Aqui nessa imagem aqui ao lado, nós temos um exemplo de condensação. Quando você pega um copo com água gelada ou uma latinha de refrigerante gelado da geladeira, você coloca assim na superfície. Se você encher esse copo com água gelada, por fora do copo vai ficar tudo com gotículas de água escorrendo. De onde vem essa água? Passa pelo copo? Não. Essa água é a água que está na atmosfera em forma de vapor, que ela vai se condensar em uma superfície fria. O nome condensação, tá? Por isso que eu coloquei essa fotografia para vocês entenderem. Mas tem outro tipo de condensação, que é o orvalho. Às vezes, quando está frio, logo de manhã, nós vemos que muitas folhas, flores, carros, vidraças e outros objetos que estão no ar livre ficam cobertos com gotas de água, sem que tenha chovido. Quando você sai de manhã na escola, quando está frio, o carro do seu pai está todo molhado, você vai escrever seu nome. Você não passou por isso já? O nome disso é orvalho. E geada. Se a temperatura estiver muito baixa, a água pode se congelar sobre as superfícies frias, formando uma camada de gelo, que é a geada, que pode causar prejuízos às plantações, já que o frio pode destruir folhas e frutos. Quando está uma temperatura muito baixa, né, no caso a zero, a superfície de folhas e a superfície da água, ela congela. Nisso, quando é nas plantações, pode queimar, pode matar as plantas por causa disso. Aqui nós temos uma imagem de geada, tá? Aí, ó, as gotículas de água ali na superfície da folha. Não, desculpa, isso aí é orvalho, me perdoe. Aqui nós temos a geada. Lá no primeiro foi orvalho e aqui na segunda nós temos a geada, que é a superfície da folha ali, ó, com gelo, tá ok? Ficou mais fácil de entender assim, né? Sublimação é a passagem do estado sólido diretamente para o gasoso e vice-versa, através do aquecimento. O ponto de sublimação é a temperatura que a água passa do estado sólido para o gasoso. Aqui nós temos na primeira fotografia o exemplo do gelo seco. O gelo seco é sólido e ele passa, quando ele vai em contato com uma água ou uma atmosfera, ele vai evaporando e vai formando a água gasosa para o estado gasoso. Outro exemplo de sublimação, que não é água, mas um exemplo para você entender, são as naftalinas. A naftalina está no estado sólido e ela passa para o estado gasoso, quando vai se dissolvendo. Há atividades para você fazer em casa, rever e aplicar da página 182. E como a fotografia aqui, a imagem, ó, tô de olho. Façam com carinho, façam com cuidado. Tchau, um beijo no coração de vocês.